Olá, eu sou o professor Lucas Neto. Bem-vinda e bem-vindo a mais um programa Escola Bíblica no seu lar. Hoje nós vamos estudar a lição de número 12, que tem como título A Promessa de Vida Abundante. Vamos então dar início à nossa aula de hoje. Introdução da lição. Nesta lição, conheceremos em seu ponto número 1 o significado bíblico de vida abundante. No ponto número 2, identificaremos a essência da vida abundante com Jesus. E finalizando o nosso estudo, vamos realizar a exegese do texto base da lição, que está no Evangelho de Jesus, segundo escreveu João, no capítulo de número 10, versículos 7 ao 18. Ponto número 1 da lição: o significado bíblico de vida abundante. O ser humano, em sua concepção tripartite, é formado por um corpo, alma e espírito, e tem necessidades indispensáveis para o seu bem-estar e, portanto, necessita de elementos naturais e espirituais para a sua subsistência e bem-estar. Deste modo, o equilíbrio dinâmico no atendimento destas necessidades no corpo, na alma e no espírito faz-se indispensável, pois o desequilíbrio destas partes influencia sobremodo no estado de felicidade da pessoa. Uma pessoa doente no corpo certamente não terá jornada feliz na alma e no espírito. Uma pessoa com angústia na alma não terá jornada feliz no corpo e no espírito. E uma pessoa com aflições no espírito não terá jornada feliz no corpo e na alma. Vida abundante, do ponto de vista bíblico, perpassa, em primeiro lugar, pela fonte que alimenta esta abundância, com o significado de que esta fonte emana no sentido teológico bênçãos, ou seja, uma graça, ou graças concedida e atribuída a Deus, que gera um bem e felicidade para uma pessoa. Então, a bênção é uma graça concedida e atribuída por Deus, que gera o bem e a felicidade de uma pessoa. Gênesis capítulo 49, versículo 26, nós temos exatamente esta bênção aqui do ponto de vista pragmático sobre José. Quando diz assim a palavra do Senhor: as bênçãos de seu pai são superiores às bênçãos dos montes antigos, às delícias das colinas eternas. Que todas essas bênçãos repousem sobre a cabeça de José, sobre a fronte daquele que foi separado de entre os seus irmãos. A abundância, vida abundante, ela também tem um significado de generosidade da parte de Deus. E a generosidade é a virtude de quem compartilha algo, alguma coisa com outrem, numa demonstração de bondade, de modo desinteressado, sem esperar nenhum retorno. No livro de Provérbios, capítulo 11, versículo 25, diz: o generoso prosperará. Quem dá alívio aos outros, alívio receberá. Provérbios, capítulo 22, versículo 9, diz: quem é generoso será abençoado, pois reparte o seu pão com o pobre. Outro sentido teológico
que significa uma vida abundante cuja fonte é Jesus Cristo são os benefícios. E o benefício é aquilo que se realiza ou se oferece em favor de uma pessoa. No Salmo 116, versículo 12, diz o salmista: como posso retribuir ao Senhor todos os benefícios para comigo? Vida abundante significa o amor de Deus manifestado em nossa vida de uma forma incondicional para cumprirmos a essência da verdadeira religião. Tiago, capítulo 1, versículo 27, diz assim a palavra do Senhor: a religião que Deus, o nosso Pai, aceita como pura e imaculada é esta: cuidar dos órfãos e das viúvas em suas dificuldades e não se deixar corromper pelo mundo. Jesus Cristo é a fonte de todas as bênçãos que desfrutamos na terra e desfrutaremos no céu. É para estas necessidades humanas que a graça, ou seja, bênçãos e benefícios de Deus são derramados sobre o gênero humano com generosidade, ou seja, disponibilizada para os seres humanos e, por que não dizer, para todas as coisas criadas. No Salmo 103, versículos 1 a 5 diz: bendiga ao Senhor a minha alma, bendiga ao Senhor todo o meu ser, bendiga ao Senhor a minha alma, não esqueça de nenhuma de suas bênçãos. É Ele que perdoa todos os seus pecados e cura todas as suas doenças, que resgata a sua vida da sepultura e o coroa de bondade e compaixão. É Ele que enche de bens a sua existência, de modo que a sua juventude se renova como a águia. Portanto, aqui no Salmo 103, versículos 1 a 5, nós temos um resumo base do que é vida abundante do ponto de vista bíblico. Nós somos formados de corpo, alma e espírito, que têm necessidades humanas para o nosso bem-estar, para a nossa felicidade, e a fonte de provisão destas necessidades é Jesus Cristo, exclusivamente Jesus. E Jesus, ele traduz vida abundante a partir dele como sendo as bênçãos derramadas sobre nós com generosidade da parte de Deus, porque nós não merecemos, e isso gera muitos e muitos benefícios para a nossa vida. Este é o conceito teológico bíblico de vida abundante. Ponto número 2 da lição: a essência da vida abundante com Jesus. Vamos ver agora do ponto de vista pragmático esta vida abundante. Jesus é a vida abundante que precisamos, e em seu ministério o Senhor demonstrou a sua generosidade, carregada de bondade, concedendo-nos bens materiais e espirituais que geraram grandes benefícios para as pessoas. No Evangelho de Jesus, segundo escreveu João, no capítulo 10, versículo 10, diz: o ladrão vem apenas para furtar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham plenamente. Palavra do Senhor, graças a Deus. A vida de bênçãos espirituais
para uma vida abundante com Jesus. Em primeiro lugar, nós temos então o perdão dos pecados. Jesus, ele visitou muitas famílias em seu ministério. Ele visitou muitas casas. E nessas casas ele pregou, ensinou e realizou muitos sinais e prodígios. Jesus foi à casa de um homem chamado Levi e lá revelou a sua missão como aquele que perdoa os pecados dos pecadores. Então Jesus nos concede o perdão de nossos pecados para que tenhamos vida abundante. Não se pode falar em vida abundante sem perdão dos nossos pecados. Lucas, capítulo de número 5, ou seja, o Evangelho de Jesus, segundo escreveu Lucas no capítulo 5, versículo 27 ao 32, diz assim a palavra do Senhor. Depois disso, Jesus saiu e viu um publicano chamado Levi, sentado na coletoria, e disse-lhe: siga-me. Levi levantou-se, deixou tudo e o seguiu. Então Levi ofereceu um grande banquete a Jesus em sua casa. Havia muita gente comendo com eles, publicanos e outras pessoas. Mas os fariseus e aqueles mestres da lei, que eram da mesma facção, queixaram-se aos discípulos de Jesus: por que vocês comem e bebem com publicanos e pecadores? Jesus lhes respondeu: não são os que têm saúde que precisam de médico, mas sim os doentes. Eu não vim chamar justos, mas pecadores ao arrependimento. Outro fator de vida abundante, de bênçãos espirituais para uma vida abundante com Jesus, é a salvação e vida eterna. Jesus, em certa ocasião, visitou a casa de Zaqueu, um cobrador de impostos, perdoando os seus pecados e, na sequência, concedendo-lhe vida eterna. No Evangelho de Jesus, segundo escreveu Lucas no capítulo 19, versículos 5 ao 10, diz assim a palavra do Senhor. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhou para cima e lhe disse: Zaqueu, desça depressa. Quero ficar em sua casa hoje. Então ele desceu rapidamente e o recebeu com alegria. Todo o povo viu isso e começou a se queixar. Ele se hospedou na casa de um pecador. Todo o povo viu isso e começou a se queixar. Mas Zaqueu levantou-se e disse ao Senhor: olha, Senhor, estou dando a metade dos meus bens aos pobres. E se alguém extorquir alguma coisa, devolverei 4 vezes mais. Jesus lhe disse: hoje houve salvação nesta casa, porque este homem também é filho de Abraão, pois o Filho do Homem veio buscar e salvar o que estava perdido. Portanto, aqui nós temos a caracterização quando Jesus diz: pois o Filho do Homem veio buscar e salvar o que estava perdido. Aqui se caracteriza como o perdão dos pecados e, no caso, a salvação e a vida, a concessão de salvação e de vida eterna. Comunhão plena com Cristo. Jesus se reuniu com os apóstolos para estabelecer a nova aliança entre Deus e a humanidade. Isto é,
a salvação pelo sacrifício de Cristo na cruz, pelo derramamento de seu sangue para consolidar uma comunhão plena entre Deus e o gênero humano. A comunhão com Cristo e uns com os outros é fundamental para a nossa vida espiritual. Lucas, capítulo de número 22, versículos 14 ao 20, diz assim a palavra do Senhor. Quando chegou a hora, Jesus e seus apóstolos reclinaram-se à mesa e disse-lhes: Desejei ansiosamente comer esta Páscoa com vocês, antes de sofrer. Pois eu lhes digo, não comerei dela novamente até que se cumpra no reino de Deus. Recebendo um cálice, então ele deu graças e disse: Tomem isto e partilhem uns com os outros. Pois eu lhes digo que não beberei outra vez do fruto da videira até que venha o reino de Deus. Tomando o pão, deu graças, partiu e deu aos discípulos, dizendo: Isto é o meu corpo dado em favor de vocês. Façam isto em memória de mim. Da mesma forma, depois da ceia, tomou o cálice, dizendo: Este cálice é a nova aliança no meu sangue, derramado em favor de vocês. Jesus se reuniu com os apóstolos e estabeleceu então esta comunhão, esta aliança entre a humanidade e Deus, entre o homem, gênero humano, e Deus, caracterizada esta aliança pelo derramar do sangue de Jesus. A partir então do perdão dos pecados, da concessão de salvação e vida eterna, de uma comunhão plena com Cristo, nós passamos então a ter uma real visão espiritual, ou uma real visão deste mundo espiritual. Jesus, ressuscitado a caminho da cidade de Emaús, passou a conversar com dois homens que não o reconheceram. Estes homens eram discípulos de Jesus. Porém, quando foi convidado a entrar na casa destes dois homens, e sentar-se à mesa, ao partir o pão, os olhos espirituais dos dois homens foram abertos e o reconheceram, e a partir de então passaram a contemplar o mundo espiritual. No Evangelho de Jesus, segundo escreveu Lucas, capítulo 24, versículos 28 ao 36, diz assim a palavra do Senhor. Ao se aproximarem do povoado para o qual estavam indo, Jesus fez como quem ia mais adiante, mas eles insistiram muito com ele: Fique conosco, pois a noite já vem, o dia já está quase findando. Então ele entrou para ficar com eles. Quando estava à mesa com eles, tomou o pão, deu graças, partiu e deu a eles. Então os olhos deles foram abertos e o reconheceram, e ele desapareceu da vista deles. Perguntaram-se um ao outro: Não estavam ardendo os nossos corações dentro de nós, enquanto ele nos falava no caminho e nos expunha as Escrituras? Levantaram-se e voltaram imediatamente para Jerusalém. Ali encontraram os 11 e os que estavam com eles reunidos, que diziam: É verdade, o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão. Então os dois contaram o que tinha acontecido no caminho, de como Jesus fora reconhecido por eles quando partiu o pão. Enquanto falavam sobre isto, o próprio Jesus apresentou-se entre eles e lhes disse: Paz seja com vocês. Palavra do Senhor, graças a Deus. E nós temos também a vida material abundante com Jesus. A vida abundante
no contexto material, não se resume apenas às provisões materiais que Jesus nos concede, mas além disso, Jesus traz a nós a alegria, mesmo vivenciando circunstâncias adversas. Jesus também nos concede a palavra de Deus. Jesus nos concede a cura de nossas enfermidades. Jesus nos concede restauração de vida. E por fim, Jesus nos concederá a ressurreição para consolidar a posse da vida eterna, sendo este o coração de vida abundante profetizado por Jesus. Portanto, aí nós temos a vida material abundante com Jesus. E tanto a vida espiritual abundante como a vida material abundante com Jesus completa, então, todas as nossas necessidades humanas no corpo, na alma e no espírito. E assim nós podemos viver jornada feliz. João 10:10, lendo novamente, diz: o ladrão vem apenas para furtar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham abundantemente e a tenham plenamente. Portanto, aí está o contexto da lição que nos traz a promessa de vida abundante. A exegese do texto base da lição. Jesus, ele profere uma palavra de vida abundante em João, capítulo 10, versículos 7 ao 18, que é o texto base da lição, dizendo que ele, o Senhor, é a fonte exclusiva da vida abundante para o nosso corpo, para a nossa alma e para o nosso espírito. E nós vamos então dividir aqui o texto de João, capítulo de número 10, versículos 7 ao 18, em 3 partes. A primeira parte é João, capítulo 10, versículos 7 ao 10, que diz assim. João, capítulo 10, versículos 7 ao 18. Então Jesus afirmou de novo: digo-lhes a verdade, eu sou a porta das ovelhas. Todos os que vieram antes de mim eram ladrões e assaltantes, mas as ovelhas não os ouviram. Eu sou a porta. Quem entra por mim será salvo. Entrará e sairá, e encontrará pastagem. O ladrão vem apenas para furtar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham plenamente. Jesus se compara a uma porta. E os seus discípulos, Jesus os comparam às ovelhas, que devem passar por esta porta, exclusivamente por esta porta, para salvar-se e ter provisões para uma vida abundante. Não há salvação nem vida abundante em outro ser. Somente Jesus pode nos conceder a permanente vida abundante. Somente Jesus tem a prerrogativa de perdoar os nossos pecados, nos salvar e nos conceder vida eterna. O diabo vem para roubar, matar e destruir. Jesus nos concede vida plena, ou seja, vida abundante. João, capítulo 10, versículos 11 a 15, a segunda parte do texto base, diz assim: eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. O assalariado não é o pastor a quem as ovelhas pertencem. Assim, quando vê que o lobo vem, abandona as ovelhas e foge. Então o lobo ataca o rebanho e o dispersa. Ele foge porque é mercenário e não se importa com as ovelhas. Eu sou o bom pastor. Conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem. Assim como o Pai me conhece e eu conheço o Pai e dou a minha vida pelas ovelhas. Nesta segunda parte
do texto base, João capítulo 10, versículos 11 ao 15, Jesus se autoproclama como bom pastor, o bom pastor das ovelhas que somos nós. E como bom pastor, ele, por amor, dá a sua vida pelas ovelhas. E ao contrário do falso pastor, denominado de mercenário, que não cuida e nem protege as ovelhas, ele deixa as ovelhas à mercê dos ataques dos lobos. Jesus, então, ele nos protege, nos guarda. E Jesus nos conhece. E nós devemos conhecer em toda a sua plenitude a Jesus. Jesus nos ama. E nós devemos amar a Jesus. E por causa deste grande amor, Jesus deu a sua própria vida para a salvação e vida eterna das ovelhas. Palavra do Senhor, graças a Deus. A terceira parte, João capítulo 10, versículos 16 a 18, diz assim a palavra do Senhor: Tenho outras ovelhas que não são deste aprisco. É necessário que eu as conduza também. Elas ouvirão a minha voz e haverá um só rebanho, um só pastor. Por isso é que meu Pai me ama, porque eu dou a minha vida para retomá-la. Ninguém a tira de mim, mas eu a dou por minha espontânea vontade. Tenho autoridade para dá-la e para retomá-la. Esta ordem recebi de meu Pai. Jesus, neste texto, menciona que existem ovelhas, pessoas que ainda não conhecem de verdade ao Senhor, o Evangelho de Cristo. Porém, ele deseja congregá-las para juntar-se à família de Deus, para que haja então um só rebanho e um só pastor. Jesus deu a sua vida para salvar toda a humanidade, pois ninguém tirou a vida de Jesus. Foi Jesus que espontaneamente entregou a sua vida para a salvação e concessão da vida eterna para a humanidade, cumprindo então a vontade do Pai eterno. Concluindo então a aula de hoje, nesta lição, compreendemos o significado bíblico de vida abundante no contexto da generosidade, bondade e benefícios concedidos pelo Senhor Jesus, a fonte de vida abundante. Identificamos as bênçãos espirituais, perdão dos pecados, salvação, vida eterna, comunhão plena com Cristo e a realidade da visão espiritual. E também identificamos as bênçãos materiais, como a alegria, a palavra de Deus, a cura de nossas enfermidades, a restauração de vida e a ressurreição, e os bens materiais propriamente dito que Jesus nos provê. Tudo isto como benesses que caracterizam a verdadeira vida abundante. Por fim, nesta lição realizamos a exegese do texto base, identificando Jesus como a porta, o bom pastor, para termos vida e vida com abundância, vida plenamente. Shalom Adonai. Na próxima lição, vamos estudar a lição 13, que tem como título As promessas de Deus são infalíveis. Bênçãos especiais de Jesus para você. Amor a Cristo. A glória é de Deus. Até ao nosso próximo programa Escola Bíblica no seu lar. Isto, se Deus permitir.